Olá, tudo bem? Vamos ao capítulo 15º do Obreiros da Vida Eterna. Então, esse capítulo se chama Aprendendo Sempre. E ele vai falar ainda do Dimas, né? E aí ele diz assim: 2 horas antes de organizar o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas se enchia de pessoas queridas. Lembra que naquela época o velório era na casa da pessoa, né? Por isso que ele está falando, a residência dele, né? Começou a encher de pessoas. Além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou na casa, seguindo de nós. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, recebendo as carícias da mãe. Reparei que o médium liberto, o Dimas, né, tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, do cérebro morto ao cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Por isso que ele não foi cortado logo em seguida. Lembra que, né, cortou aqui, cortou ali, mas deixou o cordão. Nosso dirigente olhou-o satisfeito e pediu informações para a mãe, que forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora e acredito que bastará o desligamento do último laço para que ele retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou, auscultou como um clínico experimentado. Em seguida cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, findo longo sono. Somente então notei se o organismo perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado. Este, por sua vez, absorvia também algo de energia do perispírito, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Quando foi retirada a última via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já inchados e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela mãe, abriu os olhos, fixou-os em derredor, no impulso de criança alarmada, e chamou a esposa com aflição. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, o acalmou, esclarecendo: ouça, Dimas, a porta pelo qual você se comunicava com o plano carnal, plano físico, né? Se fechou com os seus olhos físicos. Tenha serenidade,
confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não disfarçou a penosa impressão de angústia e, olhando a mãe com um espanto assim amargurado, identificou-a pela voz um tanto vagamente. E ela disse: "Não me reconhece, filho?" Bastou a pergunta carinhosa, né, pronunciada com um especial tom de meiguice, para que ele se abraçasse à velhinha, gritando numa mistura de alegria e sofrimento: "Mãe, minha mãe, será possível?" A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: "Escute, contenha a emoção, não lhe será extremamente prejudicial, né? Mantenha o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos juntos agora, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações com os que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial." "Oh, minha mãe, e a esposa e os filhos?" No entanto, a sábia benfeitora cortou suas palavras, consolando: "Os laços terrenos entre você e eles, por agora, foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros." E Dimas, num choro imenso, né, olhava a mãe, e antes que ele fizesse novas perguntas, ela falou carinhosa, apresentando Jerônimo, que acompanhava a cena comovido: "Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve você partirá com ele, buscando o socorro eficiente de que você necessita." Embora atordoado, o filho esboçou o silencioso gesto de contrariedade diante da perspectiva da nova separação do convívio materno. Mas a velhinha disse: "Vim até aqui só porque você me chamou", recorrendo à Mãe Divina. "Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar o ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo é o orientador dedicado que conduzirá ao serviço da sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes eu puder, até que possamos nos reunir num outro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte." Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção, eu ouvi desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, beijando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinho, de reconhecimento e amor, e, de olhos cheios de lágrimas, explicou: "Nada efetuamos por aqui, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino." Então, enquanto o perispírito ainda está ligado ao corpo físico, as primeiras horas de separação, período de velório, né? Há uma troca de energia. O espírito recebe energia do corpo e se recompõe. Assim que há o desligamento, o corpo entra imediatamente em decomposição. Por isso é importante a oração, para ajudar o espírito a se reequilibrar. Esses benefícios que Dimas conseguiu foi por seu próprio mérito. Vimos também que a mãezinha dele veio porque ele invocou naquela oração. Mas ele não podia ir com ela, porque as leis garantem o amparo.
mas garantem também que sejam observadas as responsabilidades de cada um. Não é porque ela foi mãe na terra que ela pode mimar o filho. Ele está agora no mundo espiritual. Vão se reencontrar, mas cada um tem que cumprir a sua etapa. Cada um tem as suas tarefas, as suas responsabilidades, tem que amadurecer. Dimas, o trabalhador recém-liberto, trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe o amparou mais uma vez, animando-o. Dimas, reúnem-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de alegria pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes que exigem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflige e nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura, da esfera terrena, né? Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que você fará, dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para nos receber a cooperação, semeando bem em longos anos de atividades espiritistas. Não guarde ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou ao ancião, sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Esse corpo foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Gratidão pelo corpo que lhe foi útil por tanto tempo. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, ela advertiu: eu lastimo os sentimentos negativos a que se recolhem seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que eles derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Esse pranto e essas exclamações angustiosas não representam a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, as perguntas que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando a eles, ainda e sempre, inestimável amor. Dimas procurou conter-se diante da perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Podia-se notar o grande esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa dizia frases de intensa amargura, mas, em obediência às recomendações da mãe, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para organizar os raciocínios, porque em vão tentou fazer uma prece em voz alta.
Percebendo seu intenso desejo, Jerônimo se aproximou de um irmão sensível, um irmão encarnado, então, que estava lá presente, né? Então ele tocou a fronte desse irmão com a sua mão luminosa e, declarando sentir-se inspirado, ele se levantou e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, diante das exclamações dolorosas dos familiares, o caixão foi fechado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto, o Dimas, né? Abraçado à mãe, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia suas discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do cemitério. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, com exceção do Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, demonstrou qualquer emoção diante do quadro que a gente via. Mas não pude conter o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole, do cemitério, né? Estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceber a nossa presença, fizeram umas caretas de enfado e um deles, mais decidido, depois de nos olhar com desapontamento, gritou para os outros: "Não adianta, é protegido." Voltei-me preocupado e perguntei ao padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de difícil e explicou: nossa função acompanhando os despojos não é apenas no sentido de ajudar o desencarnado a se libertar do corpo. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fila de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para sugar os resíduos vitais. Diante da minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. E ao reconhecendo a minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo. Mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Exclamou André, né? Interrompendo a explicação instrutiva.
E ele respondeu: é verdade, é um quadro muito asqueroso. Todavia, é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integralmente. Entramos no cemitério. Logo após, diante dos meus olhos atônitos, Jerônimo se inclinou piedosamente sobre o cadáver, no caixão que foi aberto momentos antes do sepultamento, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de um elemento de comparação, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Ele faria isso mesmo com o caixão fechado, tá? É indiferente. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para uns gemidos lacinantes, emitidos de zonas diferentes daquela em que estávamos, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo começou a conversar com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou de poeira sobre o caixão entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que eu ouvia numa cova próxima, né? Fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, tinha uma infeliz mulher desencarnada, aparentando uns 36 anos, mais ou menos, que mergulhava a cabeça nas mãos, se lastimando em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: que está sentindo, minha irmã? Fixando em mim grandes olhos de louca, ela gritou: que sinto? Não sabe? O senhor me chama de irmã? Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível ajudar-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Me conduziram à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava se erguer, mas não conseguia, e implorava, estendendo-me as mãos: cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se esse pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, ignora que o seu corpo voltou ao leito das cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho, em semelhantes condições de desespero. Ela me olhou angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei: já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Eu quero um médico depressa, só ouço padres. Não posso morrer. Me desperte, me despertem. Jesus é nosso médico infalível e eu indico que faça uma oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, apesar de não me alcançar, ela gritou: chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo, ou quem me despertará?
Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição do cadáver. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, o cordão de prata, né? Sem a luz prateada, que o caracterizava em Dimas, saía da sua cabeça, penetrando o chão adentro. De novo eu ia pedir para ela usar os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, me informando com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não podia me preocupar diante da infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la dessa perigosa ilusão? Não seria justo consolar, esclarecer? Não contive a série de perguntas que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de se perturbar, ele me respondeu tranquilamente: compreendo sua estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual dessa necrópole. Então, veja bem, existe um posto de ajuda dentro do cemitério para ajudar aqueles que ficam ali presos ao seu corpo material e são atacados pelos vampiros. Desarmado pela seriedade do interlocutor, eu voltei à primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. E o informante prosseguiu: somos 4 companheiros apenas, e em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos esquecer a necessidade de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até nós após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Eu vou parar.